Boa tarde a todos os amigos aqui conosco, aqueles que nos assistem, nos assistirão, do nosso grupo aqui, né? Grupo Fênelon. E a gente tem estudado, para aqueles que acompanham nossas lives, né? A obra O que é o Espiritismo. Hoje, especificamente, né, temos um convidado aqui, o Cícero Magerlani, né? Que convidamos, ele que tem experiência em grupos de estudo espírita, né? Do espiritismo prático, e ficará conosco hoje aí para termos um bate-papo e aprendermos. Então, seja bem-vindo, Cícero. Obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu recebi o convite pelo Face para curtir a página do grupo, né? De um grupo particular de estudos espíritas, Fênelon. E como eu tenho muito interesse na questão de como os grupos particulares estão se organizando, porque eles são raros hoje em dia, eles não existe num número suficiente, no número que eu imagino que é importante para a difusão do espiritismo, né? Assim, quando eu vi, eu disse assim, opa, grupo particular, e ainda me chamou mais a atenção, depois eu pretendo conversar um pouco pelo nome, né, que é Fênelon. E aí quando eu olhei, uma das pessoas que estavam, acho que foi bem recente, né, a página no Face, e aí eu vi que tinha o Eric, que eu já conheço, e aí eu fui perguntar ao Eric, quem é esse grupo? Aí ele me falou das reuniões de vocês, convidou para que a gente pudesse estar aqui. Vocês vão ver que esse PowerPoint que eu vou trabalhar com vocês é um PowerPoint que a gente fez durante... Nós temos estudos fixos, eu sou do Centro Espírita André Luiz, em Fortaleza, Ceará. Nós estamos online porque nós temos aqui, tal qual no Rio, nós estamos com a pandemia, fez assim um estrago aqui, né? O número de pessoas com Covid aqui foi muito alto e nós fomos o segundo estado a entrar em lockdown. Nós já estamos saindo, né? Nós já estamos com a quantidade de pessoas de óbitos no mesmo nível de antes da pandemia. Então nós já conseguimos controlar, mas tem sempre essas segunda onda e tudo mais, mas todas as nossas atividades tornaram-se online, né? Atualmente eu sou presidente desse grupo, ele vai fazer ano que vem 70 anos. É um grupo muito tradicional e a gente tem uma representatividade no movimento espírita da nossa cidade. A gente tem assim, muitas pessoas nos procuram. As nossas lives são, mensalmente, elas são alcançadas por mais de 50 mil pessoas. Não que os números signifiquem... né? Não que os números signifiquem algo relevante, mas eu tô falando esses números porque com o que eu vou postar aqui, eu preciso que vocês saibam por que um grupo espírita que tem uma boa quantidade de pessoas, muitas pessoas participando, né? O Rio de Janeiro é o terceiro estado que mais nos acompanha. O Ceará é o primeiro lugar, óbvio, né? Perto da nossa cidade, depois vem São Paulo, Rio de Janeiro. Aí tem uma outra cidade nossa aqui do estado, que se chama Caucaia. Aí depois Recife, Brasília, são as cidades que mais nos acompanham. E mesmo assim, com um grupo estruturado, nós temos uma certa autonomia, porque nós temos uma sede própria, nós temos trabalhadores fixos, né, aqueles que são sócios efetivos. A nomenclatura vai mudando, não sei como é a nomenclatura no Rio de Janeiro, né? Aqui, no nosso caso, nós temos, a gente chama de sócios efetivos, são aquelas pessoas que contribuem, de fato, para a manutenção da casa, do grupo, são 40 pessoas, mas o grupo tem muitos que a gente não usa o nome trabalhadores, é um nome muito conhecido aqui, se chama os trabalhadores, a gente só chama os amigos do CEAL, são pessoas que são próximas, nós temos um número de pessoas muito
considerável. Em estrutura, nós somos um grupo mediano, mas assim, em representatividade, nós temos uma boa referência. Mas, mesmo assim, nós temos um trabalho de incentivo aos grupos particulares. Que alguém poderia pensar assim, para que incentivar grupo particular se você está estabelecido? Você não tem nenhuma... não tem... Por quê? Porque parece que os grupos particulares são frutos assim de dissidências de grupos espíritas, são pessoas que estão insatisfeitas, pessoas insatisfeitas. Nós não temos essa... A nossa abordagem não é essa. Nós escolhemos, quando nós fizemos um movimento ali, a gente refundou o centro, né? Foi o meu primeiro mandato como presidente do centro, a gente fez um processo chamado de refundação do centro, onde nós iríamos mudar as nossas bases para as bases kardecianas, né? A gente vai agora ser um centro espírita dedicado a estudar a obra de Allan Kardec. Então, nós tínhamos que mudar toda a estrutura, todo o projeto, e então vamos refundar o centro, é o caminho. Então, quando o grupo fez 60 anos, nós fizemos a refundação do centro e passamos a estudar só Allan Kardec, mudando todas as nossas atividades. Para isso, a gente escolheu um grupo, tem um texto do Kardec chamado Uma Nova Sociedade de Bordeaux. E esse texto, onde o Kardec diz assim, esse é ele faz elogios à sociedade e diz assim, essa é um modelo de sociedade. Como nós sabíamos que nós não conseguiríamos ser a Sociedade de Paris, porque a Sociedade de Paris tem outros objetivos, mas a Sociedade de Bordeaux dava para ser. Então, nós escolhemos essa Sociedade de Bordeaux para ser o nosso modelo. Todas as atividades que tem lá na Sociedade de Bordeaux, a gente adotou. Então, o nosso padrão, assim, óbvio que o adotou não é uma coisa de transplantar, né? Tipo, lá é assim, agora a gente vai fazer do mesmo jeito. Com as adequações para as realidades, as especificidades que tem. Mas depois, se vocês procurarem na Revista Espírita, essa é Uma Nova Sociedade de Bordeaux, todos os grupos que tem lá, todas as atividades que tem lá, nós temos. Ele fala em reuniões públicas destinadas a discutir o espiritismo, nós temos. Ele fala na aplicação do magnetismo, na formação de médiuns, na curas de obsedados, nas curas de doenças físicas. Todas as atividades desse grupo nós temos. As atividades que não tem nesse grupo nós não temos. Nós não temos evangelização infantil, nós não temos atividades assistenciais, porque como não tem nessa atividade, nesse grupo, nós não adotamos. Mas nós incentivamos a todos os pais a trabalharem a educação das suas crianças. Então, nós apoiamos que os pais, orientamos como é que pode ser feito, o que é que dá para fazer. Então, quem cuida da educação espírita da criança e do jovem é os pais. As atividades de caridade, chamada aqui no Brasil de atividades de caridade, né, que são as atividades assistenciais, nós fazemos assim. Eu estou fazendo uma apresentação do CEAL, porque eu preciso fazer essa apresentação para mostrar aqui os PowerPoints, tá, gente? Não estou vendendo o CEAL, não, é só para vocês entenderem o diálogo que a gente vai pretender fazer. E eu só posso fazer a partir de um caso conhecido, senão eu não consigo nem articular, né? Não consigo nem articular meu pensamento. Então, as atividades assistenciais nossas funcionam assim. Todos estão atentos para se encontrar alguém que está precisando, uma família, uma situação. Ela nos avisa e o grupo se mobiliza em torno daquilo, mas não é algo produzido pelo próprio centro. O centro não tem aquela atividade que ela gera, que ela alimenta. Ele auxilia todos os que precisarem, a gente recebe, tem uma família ali que está passando por tal situação, tem uma pessoa tal hospital está precisando. Então a gente se mobiliza e faz, mas não é uma coisa que nós mesmos produzimos. Nós vamos em busca dos chamados infortúnios ocultos, as pessoas que estão sofrendo. Então é esse o modelo do nosso, né? A gente só não mudou o nome, né? Porque algumas pessoas já falaram, vamos mudar para a sociedade. Eu digo, não, Kardec falava em centro espírita mesmo. Algumas pessoas são um pouco mais críticas, mas por que
vai mudar o nome, André Luiz tem alguns equívocos. Eu digo assim, sim, mas se fosse o seu nome de certidão de nascimento, se alguém tivesse colocado o teu nome lá de André Luiz, tu ia mudar? Quem é que não tem equívocos? Quem é que não tem? Então não adianta ficar querendo brigar, a gente tem que tentar ver o que é que pode ser feito. E no mês de julho nós fazemos sempre um estudo especial. E esse mês de julho nós fizemos sobre grupos particulares, que são os grupos que, no caso do CEAL, eles funcionam como grupos satélites. Você tem o CEAL como núcleo e os grupos particulares, eles funcionam como satélites do grupo do CEAL. Vou já explicar para vocês por que a gente precisa desses grupos, tá bom? Eu registrei aqui uns trechos, depois dessa introdução um tanto quanto demorada, peço já aí a paciência de vocês, né? Eu sou um pouco prolixo mesmo, mas eu precisava que vocês me conhecessem um pouco e conhecessem a estrutura do que eu vou apresentar. Então, tá aí as consequências do espiritismo, os grupos particulares, pelo CEAL, né? Então, pode passar aí o próximo, Eric. Ele está aqui, o tema, né, o título é o Kardec em janeiro de 67, o espiritismo estava com 10 anos, ele estava fazendo um olhar retrospectivo sobre o movimento do espiritismo. É bom a gente ficar que ele está mostrando que o movimento do espiritismo, para fazer uma diferenciação aí de movimento espírita, é o que estava acontecendo. O Kardec é um texto genial, janeiro de 67, mas eu vou fazer só um trecho e depois a gente começa a contar algumas experiências e ouvir as perguntas e os questionamentos de vocês, caso haja. Kardec diz o seguinte, pode passar, Eric. Kardec diz o seguinte: há algum tempo as reuniões espíritas sofreram uma certa transformação. As reuniões íntimas e de família multiplicaram-se consideravelmente em Paris e nas principais cidades, em razão da própria facilidade que se acharem em se formar pelo aumento do número de médiuns e de adeptos. Então, nós estamos vendo que aqui em 67, o Kardec já estava, em janeiro de 67, espiritismo com 10 anos, ele já estava vendo que havia uma transformação no modo como o espiritismo estava se organizando. E a principal característica dessa transformação é o aumento das chamadas reuniões íntimas e de família. São reuniões de amigos. As reuniões íntimas, elas têm característica dos grupos particulares. Você não tem um vínculo familiar, porque quando você tem uma reunião de família, você tem que obedecer ao procedimento da família, né? Ele chega até a dizer, né, que o chefe da família deve ser o presidente da reunião, porque está na casa dele, as coisas têm que ser organizadas de acordo com a casa dele, né? Mas as reuniões íntimas, como essa aqui que a gente está passando, essa que nós estamos apresentando agora, é um exemplo típico da reunião íntima. Vem assistir? Não? Pode passar, não tem problema. É a Ana, está aqui, né? O pessoal que já nos acompanha. O Eric está aqui, ó, o Eric. Oi, Eric. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde. Então, sim, então essa aqui que nós estamos tendo é uma reunião íntima, né? Que só são pessoas que têm, eu não vou dizer que somos amigos, porque aí eu não faço parte do círculo de amizade de vocês, mas nós temos essa amizade comum que o Espiritismo nos proporciona, né? Mas eu estou falando isso, assim, por conta da questão da intimidade. Eu estou aqui de gaiato, né? É uma expressão cearense, eu não sei se isso tem no Rio. Eu estou aqui por responsabilidade do Eric. Se der errado, cobrem dele, tá? Não vibrem contra mim. Vibrem para ele, porque a responsabilidade é dele de ter me chamado. Mas a reunião íntima tem aquela característica de todos se conhecerem, de todos estarem unidos num só objetivo. É muito importante esse nome. Você nunca pode transformar um grupo particular, já estou adiantando o processo, num centro espírita. Esquece isso. O centro espírita tem demandas específicas,
tem objetivos específicos, não tem nada a ver com o grupo particular. O grupo particular tem objetivos bem específicos. E aí ele diz que essas reuniões estão se multiplicando, e ele dá a causa. Primeiro, porque é mais fácil, e porque tem um aumento do número de médiums, olha a expressão, médiums e adeptos. Então, ele já viu esse fenômeno, então, o espiritismo estava começando a se organizar de uma outra maneira. Aí ele vai fazer um breve histórico. Continua, Eric. No princípio, diz Kardec, no princípio os médiums eram raros. Um bom médium era quase um fenômeno. Era, pois, natural que se agrupassem em torno dele. Mas à medida que essa faculdade se desenvolveu, os grandes centros se fracionaram, como enxames, numa porção de pequenos grupos particulares que têm mais facilidade de se reunir, mais intimidade e mais homogeneidade em sua composição. Aqui você vai vendo, deixando claramente porque é que o Kardec incentiva tanto os grupos particulares. Olha só, primeiro que você já não deve, aqui ele já combate uma questão, que é providencial. A gente não está satélite em torno de um médium. Isso já é um equívoco, você ter toda a sua confiança depositada em um médium. Por isso que o desenvolvimento da faculdade, o exercício da faculdade mediúnica é importante para todos, para que a gente não transforme o médium num oráculo. Aquela pessoa é o dono da verdade. Principalmente porque aí seria todo um processo que a gente teria que trabalhar do papel da mediunidade, que é muito mal compreendida no Brasil. Nós transformamos os médiuns em oráculos, em sacerdotes. Não é esse o papel da mediunidade. E a mediunidade, ela é uma ferramenta do nosso progresso, ela entra no processo de aperfeiçoamento moral, ela é chave para o autoconhecimento. O autoconhecimento em espiritismo exige a mediunidade. Exige. Ninguém se aperfeiçoa em espiritismo sem a mediunidade. Então, é uma exigência. Por quê? Porque eu tenho que, para me aperfeiçoar, ter contato com o meu anjo da guarda. Sem anjo da guarda, não tem aperfeiçoamento moral. Não tem aperfeiçoamento moral. Eu preciso inquirir a minha consciência. Quando eu vou fazer essas perguntas mais íntimas à minha consciência, o que é que ocorre? O meu anjo da guarda fala na voz da minha consciência, porque ele sempre tem acesso à minha consciência. Só que na nossa cabeça, médium só tem uma função: escrever livro, psicografar cartas. Acabou. Essa é a concepção que ficou tradicionalmente estabelecido no Brasil. Mas aí é toda uma história da construção do espiritismo enquanto religião que não cabe aqui. Mas aí o Kardec aqui já combate esse endeusamento do médium, né? Ele já mostra o perigo que é, e ele diz que a faculdade está se desenvolvendo, o desenvolvimento das faculdades, os grandes centros se fracionam em pequenos grupos particulares com algumas características. Primeiro, a comodidade, é mais fácil de se reunir. Hoje nós temos esses grupos virtuais. Isso vai ser um outro, se der tempo de falar hoje, eu quero falar sobre os grupos virtuais, como eles são tão importantes quanto os grupos presenciais. Mas ele tem que ter como característica intimidade e homogeneidade em sua composição. Meus amigos, não vamos montar um grupo particular para brigar, né? Se a pessoa discorda, tipo assim, eu não gosto dessa proposta, não participe. Você só pode ficar num grupo particular se você tiver o mesmo interesse, o mesmo objetivo, porque senão não faz o menor sentido. O grupo particular tem que ter homogeneidade. Os objetivos têm que estar muito claro, o que é que a gente quer, quais são os próximos passos. Olha, nós vamos estudar o que é o espiritismo. Então, depois não me venha aparecendo com outra coisa, porque o objetivo é estudar o que é o espiritismo. Depois nós queremos desenvolver, trabalhar a faculdade. Então, eu já sei o passo seguinte, qual é, o que é que a gente pretende. Tem que ficar muito claro, ou então a gente não vai conseguir a homogeneidade. Agora, não dá para ficar colocando membros que pensem diferente, que discordem, porque tem pessoas que já chegam querendo inventar a roda, né? Tem pessoas que chegam, você está ali num trabalho há 2, 3 anos, a pessoa chega querendo mudar tudo, como se nós não tivéssemos pensado em tudo aquilo que ela está
já tem dito. Então, homogeneidade é fundamental na composição. Depois ele vai dizer, pode seguir, Eric, tem mais 2 PowerPoint. Este resultado, consequência da própria força das coisas, estava previsto. Então, estava previsto pelos espíritos o surgimento dos grupos particulares, os fracionamentos e surgimento do grupo particular. Desde a origem, assinalamos os escolhos que naturalmente deveriam encontrar as sociedades numerosas, necessariamente formada de elementos heterogêneos, abrindo a porta às ambições e, por isto mesmo, exposta às intrigas, aos complôs, às manobras surdas da malevolência, da inveja e do ciúme, que não pode emanar de uma fonte espírita pura. Então, o Kardec dá dicas, eu não sei, vocês são todos muito jovens, né? Aqui só eu devo ter a soma da idade de vocês 4. Todos bem jovens, e talvez vocês não tenham conhecido isso daqui, que o Kardec está dizendo. Porque eu digo a vocês que até uns 10 anos atrás, eu não sabia que existia isso no Espiritismo. Intrigas, inveja, ciúme. Gente, eu juro a vocês, uns 10 anos atrás eu achava tudo lindo, sabe? Assim, batia palma, achava maravilhoso, fazia prece e chorava, achava lindo essas coisas, sabe? Cantava, adoro o hino do Espiritismo, essas coisas todas. Quanta luz, adoro essas coisas, assim, acho o máximo. Eu achava que era isso, eu não sabia que de fato tem. Depois eu comecei a me dedicar a estudar. Essas brigas, por exemplo, no Brasil, é na origem. Na gênese do Espiritismo no Brasil, você já tem brigas. A gente vai apresentar agora um seminário sobre o Espiritismo no Brasil, onde eu mostro, e eu começo o seminário, já fiz uma prévia dele num grupo espírita aqui, e a repercussão foi tão boa, principalmente a repercussão para mim. Eu gostei tanto de ter trabalhado o tema, e eu começo dizendo a ele assim, eu não sei se eu faria diferente. Eu não sei se eu, em 1869, 1860, eu não sei se eu faria diferente. Eu não sei se eu estivesse no lugar do Bezerra de Menezes, agiria diferente. Não sei. Porque eu acho que ele agiu com as ferramentas que ele tinha. Ele fez o que ele fez uma escolha, e é interessante, é uma coisa que eu pretendo fazer, é o cruzamento da relação entre a Igreja Católica no Brasil com o Espiritismo e a Igreja Católica com o Espiritismo na França. É impressionante quando você olha como os movimentos são absolutamente contrários. O caminho é outro, mas isso aí fica para um outro momento. Mas o que eu estou querendo dizer é que na gênese ali, quando o Espiritismo está se formando no Brasil, as intrigas, os grupos, as brigas estão lá. E isso ocorre nos grupos. Eu não sabia disso. Eu achava, sabe, eu sou espírita desde os 9 anos de idade, fui por escolha própria. Eu achava que todo mundo era irmão, todo mundo de mãos dadas, mas as pessoas brigam entre si. Tem gente que tem inveja, tem gente que quer falar mais, que quer ficar sentado do lado do palestrante famoso, que acha que isso o torna melhor. Tem essas coisas todas. O Kardec disse por que isso existe? Porque é da natureza da heterogeneidade dos grandes grupos. Grupos grandes carregam isso na sua formação e acaba fazendo com que haja um distanciamento dos bons espíritos. E aí, para terminar, o último PowerPoint, ele vai dizer assim, nas reuniões íntimas, sem caráter oficial, as pessoas são mais senhoras de si, conhecem-se melhor e recebem quem elas querem. Ali o recolhimento é maior e sabemos que os resultados são mais satisfatórios. Observem, é textual de Allan Kardec, aquilo que a gente sempre costuma dizer. Eu estou falando isso porque eu sei que vocês vão colocarem no YouTube, e depois que vai para o YouTube, é terra de ninguém, né? Alguém depois vai ouvir e depois vai lá me criticar, porque isso acontece, as pessoas dizem assim, né? Porque o Cícero estava falando mal de determinada coisa. Eu digo, me mostre onde. Porque se eu falei mal de alguém, eu peço desculpa, não importa se é médium, se é espírito,
Não importa, eu peço desculpa se você me vê falando mal de alguém, pronto. Então, quando eu digo que os grupos particulares são essenciais, é porque o Kardec está dizendo que neles os resultados são mais satisfatórios. Agora, se você não concorda com Kardec, aí eu não vou questionar, é um direito seu. Eu escolhi Kardec para guiar meus passos. Eu acho que os grupos particulares dão resultados mais satisfatórios, porque eu experimento, ao estar em grupos particulares, ao ver os grupos particulares, e vejo o Kardec dizendo aqui. Então, não é só porque ele está dizendo, é porque eu também tenho uma experiência prática de trabalhar com grupos particulares e vejo resultados muito satisfatórios, né? Aí ele diz: conhecemos bom número de reuniões desse gênero, cuja organização nada deixa a desejar. Há, pois, tudo a ganhar nessa transformação. Então, o Kardec diz que a existência dos grupos particulares seria um ganho, seria uma melhoria, seria um avanço para o Espiritismo. E ele diz aqui, agora tem que ter essa característica. A organização tem que ser fundamental. Sem organização, esses grupos particulares não funcionam. Então, essa aqui é a teoria, teriam outros trechos, né? Eu peguei só essa parte aqui para conversar com vocês antes de contar as nossas experiências particulares. Até agora, sobre essas questões levantadas aqui, sobre o que o Kardec acha, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma observação? Paulo, Eric, Desirê, Mariane, vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar? Pode ser um de cada vez, tá? Eu dei o nome do grupo de grupo familiar. A nomenclatura mais adequada seria grupo particular, né? De grupos menores. Me parece que ele tem uma nomenclatura, ele tem uma característica mais de grupo particular que grupo familiar, mas você diz que tem seu irmão também, né? Aí... Também tem. Na época de Kardec começou nas famílias mesmo, né? Aqueles que começavam Sim. Na prática espírita. Tudo. Sim, exatamente. Interessante. Sobre... Você falou sobre as intrigas e tudo, né? A gente tem... Eu, pelo menos, eu tenho experiência disso, né? Em casa espírita. Então, geralmente, casas espíritas que são grandes, que tenha muitas pessoas, muitos frequentadores. Acontece isso que é da natureza humana, né? Não só do que a gente vivencia, mas às vezes por nós sermos imperfeitos, né? Eu sou imperfeito, então eu tenho várias coisas que eu teria que trabalhar e realmente acontece muito disso, né? A virtude da tolerância, do diálogo, muitas vezes a gente acaba se impacientando e parece um empecilho a mais, né? Então, realmente, quando está num grupo menor, a gente às vezes observa isso, é claro que casa espírita tem outra configuração, outras diretrizes, né, dos conselhos das federações, mas mesmo numa casa espírita, geralmente eu tive essa experiência também, quando eu participo naquele grupinho menor, que é até um pouco independente do restante, né, da casa espírita, aquele grupo menor, que estuda determinada obra, né, sente-se um clima melhor, um acolhimento melhor do que um grupão que tenha muitas pessoas, então realmente aparece, né, pela natureza humana, acaba acontecendo mais essas desavenças. Realmente facilita muito quando a gente está inserido num grupo menor. É isso aí. Eric, ia falar alguma coisa? Não, eu queria depois ou agora, você falou que ia falar dos grupos virtuais, né? Uhum. Talvez seja interessante, né? Porque teve até recentemente a FEB lançou, né, um comentário sobre isso, dizendo, falando sobre esses grupos virtuais, né? Falando contra, né? Uhum. Se você pudesse falar também. Sim, tá ok. Desirê, Mariane.
Alguma observação? Assim, eu gostei Na muito verdade, dessa parte. Ah, desculpa, Mari, pode falar, vai. não, pode falar. Não, fica à vontade. Então tá, eu vou falar então. Eu gostei muito da parte inicial do que foi exposto. Particularmente, eu não conhecia os grupos particulares, não conhecia sobre também os grupos familiares, e eu entrei no grupo a um convite do Paulo. E particularmente eu fiquei muito surpresa com essa questão da organização e como o grupo, ele por ser composto por poucas pessoas, um grupo homogêneo, como a gente consegue conciliar a questão do horário, que possivelmente em um grupo, na sede ou até mesmo no centro espírita, isso não seria possível. E eu consigo dar continuidade aos meus estudos no espiritismo graças à atividade desse grupo. Então, para mim foi assim foi um feedback extremamente positivo participar desse grupo. E mais uma vez, obrigado, Paulo, pelo convite. Eu também não conhecia, eu sou muito nova dentro da doutrina, então eu não conhecia isso, né? Essa coisa de grupos menores, estudos independentes de uma organização maior. Então, quando o Paulo, né, que eu conheci na Casa Espírita, veio com essa proposta, eu achei super interessante, principalmente porque foi no meio dessa pandemia, né? Mas eu ia, na verdade, perguntar ao Eric sobre essa notícia que eu não fiquei sabendo. Eu fiquei mais interessada de saber sobre isso que a Feb falou. Ah, e outra coisa também, rapidinho. Essa questão dos grupos, assim, eu já percebi que mesmo participando de grupos menores dentro da Casa Espírita, como o Paulo falou, mesmo assim eu ainda me sinto um pouco retraída de perguntar, de questionar alguma coisa. Muitas vezes até pergunto o Paulo, assim, né, pelo WhatsApp, mas aqui eu já me sinto um pouquinho, mas eu ainda me sinto um pouco à vontade de perguntar, de me abrir. Então eu acho que realmente só tem a ganhar mesmo essa nova modalidade, assim, né? Tá, vamos lá, né? Vou depois tentar falar um pouco aí sobre essa questão dos grupos virtuais. Não, só não acho interessante quando tem na casa, e infelizmente tem nos grupos grandes, assim, grupos à partes. Porque aí você já quebra a homogeneidade. Quando você quebra a homogeneidade, você já quebra a assistência dos bons espíritos. Porque se à parte, pode nascer em um dos grupos o olhar sobre que os outros estão errados. Isso aí você tem dois grupos que rivalizam dentro de um grupo, ele já não tem mais homogeneidade, tá? Mas é só dica. Aqui é o nosso, vou ver, não sei se dá para vocês verem, não sei se vai. Eu acho que não dá. Eu estava querendo mostrar para vocês como é que a gente se organiza. Deixa eu ver. A gente tem um site. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Céu. Nossa, o site do Céu não dá para vocês. Cadê a câmera? Não dá para ver, né, gente? É que eu ia mostrar que a gente tem diversos grupos particulares. Não dá para. Depois eu posso passar o link para o pessoal. Não, mas o grupo, esse grupo é fechado, Eric. Não dá para passar o link, não. Porque eu queria mostrar essa questão da organização das reuniões, tá? Eu teria que estar abrindo aqui para ir mostrando a vocês. Eu teria que estar como administrador, como você está fazendo, para ir mostrando. Que a gente tem os vários grupos aqui, na minha frente tem, ó, o Grupo Vicente de Paulo, o Grupo Paulo de Tarso, o Grupo Fênelon, o Grupo de Formação Mediúnica, o Grupo Fortaleza, que é um outro grupo, que são esses pequenos grupos que a gente cede o espaço dentro desse nosso site. Esse site, você tem um local onde você coloca a pauta da reunião. Então, quando a gente entra aqui, adentra essa plataforma, eu já vou lá no meu grupo, entro, para vocês que estão acostumados com videoaula, isso é fácil, né? Com esse universo online. A gente entra,
No grupo, eu chego lá, a reunião já está com a pauta, qual é o objetivo, quais são os textos que vão ser estudados. Já tem um espaço para você já deixar suas perguntas lá. Ele foi criado, eu sempre brinco com o Vander, que eu digo para o Vander assim, Vander, foi ele quem criou isso aqui, o Vander é do GEAC, que é o grupo espírita Allan Kardec de Curitiba. E eu digo para o Vander, eu disse, olha, Vander, depois do Kardec, a pessoa que mais contribuiu para o avanço da mediunidade é você. Fato. Porque ele pegou um grupo, ficou olhando qual eram as demandas do grupo e fez um site moldado para o grupo. E esse site a gente oferece para os grupos participarem. Então, vejam como ele é interessante. Olha as ferramentas que ele me dá. Então, eu chego lá, a reunião já está toda pronta, organizada. Por quê? Por causa desse finalzinho. Quando o Kardec diz grupo particular, tem que ter organização. Porque como ele parece entre amigos, aí a gente se dá direito de deixar assim, né? Quando você vai para a casa espírita, tá lá tudo organizado, não sei o quê. Pelo menos se não tá, é para parecer, né? Parece que está tudo organizado. Então, o grupo particular ele tem que estar muito bem organizado. Aqui nós cadastramos as nossas reuniões mediúnicas. Nós transcrevemos todas as comunicações recebidas, escritas e por fala. Ela é colocada e alimentada dentro desse site. Tem um espaço para fazer as análises. E ela tem uma ferramenta de busca que é fantástica. Eu busco aqui todas as comunicações dadas por aquele médium. Eu cruzo as palavras, eu consigo observar se ele repete nas comunicações aquelas mesmas palavras. Esse site foi o que foi o nosso diferencial para os grupos andarem como um todo. Depois que a gente começa a usar esse site, que é um site interno, e cada grupo familiar, grupo particular que se reúne, ele, né, vinculados ao CEAL, são 5. Eles dizem assim, olha, eu queria montar meu grupo. Aí a gente abre a página deles, eles montam aqui, entra o cadastro na sua reunião, prepara a reunião, coloca o link, deixa tudo. É muito bom. Então, isso aqui é o primeiro primado que a gente fez, foi a organização. Então, nós temos esse espaço. Ele é muito bem organizado e qualquer pessoa que chegar já sabe o que é que tem que fazer. Reduzir o número de participantes nos grupos particulares. Os grupos particulares, eles têm que ser, no máximo, estourando 10, 12 participantes. Não dá para ser mais do que isso, porque senão vai ter essa questão que a Mariane falou, de você ficar meio assim, preocupado se pode falar, ou se vai falar, se aquela sua fala é importante ou não é. Então, você tem que conhecer todas as pessoas. Nós temos regimentos internos, que é como a gente vai agir, né? Então, nós temos o período que vai ter encontros já determinado, o chamado período de férias, nós ficamos 2 meses sem ter encontros, que são as férias. A Sociedade de Paris dava férias aos seus membros, a gente também coloca o período de férias. Nós já deixamos marcado lá no calendário, ó, aqui, esse dia aqui, caiu no feriado, então feriado prolongado, vai dar problema, a gente já deixa tudo colocado, toda a pauta, toda a questão da organização está dada. Então, a gente diminuiu o número de participantes. E aquelas pessoas que vão participar, elas sabem, por isso que é bom ter um regulamento que oriente como é que é o procedimento do grupo. Para quê? Para que quem chegue já saiba o que é que vai ter. Então, nós temos o nosso grupo mais antigo é o grupo Paulo de Tarso. Ele é um grupo particular, ele se reúne às sextas-feiras, às 20 horas. É o grupo mais antigo. Nós nos reunimos e a reunião ela começa das 8 às 10, mas como é na casa de uma pessoa, é fixo nesse local, a gente tem liberdade para se estender até 10h30, 11 horas, vai depender daquela situação das pessoas, né? Daquelas que estão, se elas podem ficar ou não, mas em tese é de 8 às 10, para que não fique ninguém depois desesperado da noite, né? Das 20 às 22.
para não ficar ninguém desesperado para sair, para encerrar antes da hora, né? Então, nós nos reunimos e esse grupo, as reuniões são feitas assim. Esse é o melhor modelo que a gente já fez. Como é o grupo mais antigo, que tem 5 anos, ele não só estuda, como vocês estão fazendo. Vocês são um grupo de estudos. Nós temos o grupo é um estudo e depois você tem a parte experimental, né? Você tem a ciência espírita aplicada através das evocações, através da comunicação com os espíritos. Então, nós fazemos, casos são apresentados, o grupo só trata de casos vinculados ao próprio grupo, nós não somos um grupo que se reúne para fazer, por exemplo, as chamadas desobsessão, como o movimento espírita faz, né, que a gente fala de moralização dos espíritos, de acordo com Allan Kardec. Agora você tem assim, são 10 pessoas, 10, 12 pessoas. Aí uma daquelas pessoas tem assim, olha, a minha irmã está passando por um problema de depressão grave. A gente podia ouvir o anjo da guarda dela para escutar, para ver o que é que tem a dizer? Aí você escuta, evoca o anjo da guarda dela. O anjo da guarda diz assim, olha, isso que ela tem é um problema de depressão. Essa depressão, qual é a causa? É apenas uma questão orgânica, né? Uma falta de hormônio, alguma coisa? Ele diz assim, não, essa é uma depressão vinculada a um processo de obsessão. Então a gente aí a gente pergunta, e o espírito é passível de ser moralizado? Aí o guia da reunião ou o anjo da guarda diz sim, evoque-o. Você pergunta, hoje mesmo? Ele diz, não, passem um mês orando, 2 semanas. A gente vai fazendo perguntas, ele vai dizendo e nós vamos conduzindo a reunião. Evocamos os espíritos de todas as naturezas, os espíritos superiores, os espíritos imperfeitos. Eu estou citando esse caso de depressão. Depois, você vai fazendo a evocação, você vai observando o resultado da pessoa. Porque é a melhor maneira de você aferir o resultado do trabalho feito é olhando o resultado. Você está fazendo a evocação de uma pessoa, de um espírito vinculado a uma pessoa que está com depressão. Se o espírito está se moralizando, algum resultado aparece. A pessoa tem que dar algum resultado. Por isso que nós fechamos um certo controle. Nós não fazemos evocações para pessoas que nós não conhecemos. Nós temos que ter uma pessoa observando os resultados. Tudo isso a gente faz num processo investigativo, tentando ter uma certa margem de controle. E o Grupo Paulo de Tarso tem excelentes resultados, principalmente no trato das depressões. Nós temos feito um trabalho com pessoas com depressão, sempre do grupo ou indicado do grupo, porque nós não temos adeptos. As pessoas não podem, digamos assim, as pessoas nem sabem que o Grupo Paulo de Tarso existe, não é uma coisa assim, a gente não tem grupo no Face, a gente só tem um grupo do WhatsApp e esse grupo interno dentro do CEAL, né? Mas ele não é algo que, desses 5 anos entraram, até agora, em 5 anos entraram 3 pessoas. Em 5 anos nós só conseguimos colocar 3 pessoas, porque para entrar ela tem que ter lido o livro, o que é o Espiritismo, ela tem que ter lido o livro dos médiuns, ela tem que ter lido o livro dos espíritos. Então, para entrar, ela já tem que ter feito a parte das leituras dela. Aqui vocês estão fazendo as leituras iniciais todo mundo junto. Mas lá na frente não dá para chamar alguém que nem conheça isso. Você tem que dizer assim, depois que você lê, você entra. Porque senão vocês vão ter que ficar sempre no que é o Espiritismo. Só lendo o que é o Espiritismo para cada novato que chegar. Então, o nosso trabalho com depressões tem tido muito bons resultados com pessoas da família, a evocação de anjo da guarda para dar conselhos. Então, nós nos dedicamos a esse tipo de trabalho, é uma das características do Grupo Paulo de Tarso. Depois surgiu um grupo Fenelon, que é um segundo grupo que é dedicado aos estudos, igual a vocês. Começaram com o que é o Espiritismo, depois passaram para o desenvolvimento da faculdade, estudando o livro dos médiuns. Depois nós conseguimos um terceiro grupo chamado Fenelon também. Eu fiquei impressionado quando eu vi Fenelon, acho que me chamou a atenção,
Porque dos 5 grupos aqui de Fortaleza, 3 são Fenelon. 3. Grupo Paulo de Tarso, 3 grupos Fenelon e um que é novato, que ainda não tem um dirigente espiritual, por isso que eles ainda não deram um nome, mas tem cara de que vai ser o Dr. Demer, que é o espírito que eles mais chamam, né? Mais revoca. Mas Fenelon é um sucesso. Eu digo, nossa, esse espírito é um caso. Normalmente, o espírito que é mais vulgarizador da doutrina espírita é Santo Agostinho. Em Paris era Santo Agostinho, era o espírito que mais se comunicava. Mas aqui parece que é Fenelon, pelo menos os grupos particulares. E eu até falei com o Eric, que eu disse que pode ser que seja por uma dissertação de Fenelon no livro dos médiuns, onde ele orienta a formação de grupos pequenos. Eu digo, tem que ser isso, o pessoal talvez esteja lendo, ou realmente porque Fenelon tem os textos dele são muito bons, eu aconselho, já que vocês têm esse nome, que todos os membros do grupo entrem no IPEAC ou no Kardecpedia e coloquem lá Fenelon e leiam os textos de Fenelon. Se apropriem desse que é o presidente espiritual do grupo. Porque se o grupo tem esse nome, é porque o espírito deve, em tese, presidi-los. Se vocês deram esse nome, é porque vocês têm interesse que eles o presidam. Às vezes acontece uma destituição de presidente, sim. Porque, como eu disse para vocês, o nosso grupo se chama CEAL Fortaleza, que significa Centro Espírita André Luiz. Em tese, André Luiz deveria ser o nosso presidente espiritual, por causa do nome do grupo, mas houve um processo chamado de destituição da presidência quando a gente refundou o centro. A gente não mudou o nome, mas o coordenador do nosso grupo é Vicente de Paulo. Então, as pessoas aqui têm muita identificação com o Vicente de Paulo, com o Dr. Demer, com o Santo Agostinho. Mas aí o Fenelon está ficando assim, famoso já. Todo mundo quer formar um grupo que chama de Fenelon. Então surgiram esses grupos, um deles é um grupo formado por 3 pessoas. O Paulo de Tarso é o maior, é 10. O primeiro grupo Fenelon são 6. O segundo grupo Fenelon, 4. E esse outro grupo mais recente, que eu vou chamar para a gente se identificar do grupo Demer, tem 5 pessoas. Então, são amigos que se reúnem para estudar Espiritismo. Basicamente isso. Fazer as leituras sem briga, sem falar mal de ninguém. Não é porque o centro devia fazer isso, devia fazer aquilo outro. Não, nem se discute centro espírita em grupo particular. A gente se reúne para estudar Espiritismo. E ouvir os espíritos. Esse é o fato. Porque nos grupos para Kardec não tem a possibilidade de você ter grupo espírita sem não ouvir espírito. Não existe isso. O que você existe é algum momento em que você esteja sem médium. Você pode estar sem médiums. Por quê? Porque não tem a formação, os médiums ainda não estão formados, ou escassez de médiums por outros motivos que já está dado na obra, os motivos para ter. Mas não existe espiritismo sem espíritos. Não existe. Os grupos têm que ter a participação dos espíritos. O grupo tem que ter a participação. Os espíritos têm que se comunicar, eles têm que dar a opinião deles e a gente dialoga com eles com tranquilidade. Mas aí fica a grande pergunta. Mas aí como é que eu vou saber se eu sou médium? Testando, tentando. Não tem plano B, você tem que se colocar lá à disposição. Mas e se não for? O grupo analisa. Só que eu tenho que ter essa disposição natural do investigador. Vou testar, vou tentar, vou ver o que é que acontece. Então, tem todo um trabalho de formação mediúnica. Lá no CEAL, nós fazemos as formações são anuais, né? Ela tem uma formação, um ano é a formação de magnetizadores, no outro ano é uma formação de médiuns. Esse ano é a formação de médiuns. Aí a formação de médiuns está toda virtual. Toda virtual. Todos os médiuns estão fazendo seus exercícios em casa, sozinhos, e se reúnem nas quartas-feiras virtualmente para ter a reunião geral. Mas os exercícios são feitos em casa. A nossa formação foi um ditado espontâneo de um espírito. O espírito ditou como deveria ser a formação. Ele ditou a formação inteira
Vai ser assim, vocês vão estudar isso, vai ter esse intervalo, veio todo um ditado de como ia ser a formação mediúnica do CEAL. E aí o pessoal, e agora? Eu digo, agora a gente aplica. Se não der certo, a gente chama esse espírito e pergunta, cara, tu disse isso aqui, não tá dando certo o que tu tá dizendo, não. E por incrível que pareça, depois que nós adotamos a metodologia de trabalho dele, que ele propôs para a formação de médiuns, nossos resultados em formação é sensacional. Nós formamos médiuns, só que não é como as pessoas pensam, a gente não está formando o novo Chico Xavier. Não, a gente forma pessoas que não têm medo da espiritualidade, não tem medo de conversar com seus anjos, não tem medo de dialogar com os espíritos, e fazem isso para quem? Para elas, para a conquista da felicidade delas. E, se for possível, auxiliar aqueles que busquem, mas primeiro para o próprio adiantamento moral de cada uma. Cada um faz o curso da... Eu sempre digo, né? Se tem uma coisa que não tem erro, se não tem uma coisa que não tem erro, não pode fazer sem contraindicação, é evocar seu anjo da guarda. Nunca dá errado. Nunca. É uma lei divina. Evoque seu anjo da guarda que vai dar certo. Você está passando por um problema, evocou seu anjo, né? Tá. Só podem ser 3 fontes essa evocação. Não tem plano B. Você evocou seu anjo da guarda e quer um conselho para a sua vida. Não é para a vida dos outros, para a sua vida. 1. Não vinha anjo. E quem escrever foi um espírito mistificador. Primeira possibilidade. 2. Você mesmo escrever. 3. Vinha um anjo escrever. Tem outra possibilidade além dessas 3? Não consigo ver, né? Se eu evocar meu anjo da guarda, só pode vir essas 3. Concordam? Né? Não consigo ver. Ou não é ele, ou sou eu. Eu ainda estou separando sou eu aqui escrevendo, mas esse eu escrevendo poderia ficar no não ser ele, mas eu estou querendo discriminar as 3 fontes possíveis. Um espírito mistificador, eu mesmo escrevendo, ou o meu anjo da guarda. Se for um espírito mistificador, e após você receber uma orientação, você analisar, o que é que você vai concluir? Você vai concluir que recebe uma influência de um mau espírito que tem deturpado suas ideias, que tem lhe atrapalhado a existência. Ao descobrir que quando você evoca o anjo da guarda, vem um espírito mau, ou um espírito, né, sedutor, que quer lhe afastar do bom caminho, você agora sabe o que é que está acontecendo com você. De onde é que vem aqueles pensamentos do tipo, você não consegue, você não muda, você é assim mesmo, você merece o que você está passando. Ah, então isso aqui é um espírito mistificador querendo me infelicitar. A chamada subjugação moral, que é quando a gente acha que não tem força para vencer a nós mesmos. Você descobriu a fonte. Se foi você mesmo que escreveu, agora eu estou na segunda possibilidade. Quem escreveu fui eu. Eu perguntei e eu mesmo respondi. Essa resposta só pode ter 2 coisas. Ou ela é boa ou ela é ruim. Se ela for boa, use. Pronto. Foi você que escreveu uma coisa boa. É um conselho bom para você mesmo. É você conversando com você mesmo. Dá certo. Se for um mau conselho, reflita que ideia você tem sobre você. Que ideia você faz sobre você. Como você se percebe como filho de Deus? Como você se percebe como espírito encarnado? Então você vai aprender que você está tendo uma visão equivocada sobre si mesmo. Terceira possibilidade, seu anjo da guarda falou. Aí não tem plano B. Seu anjo da guarda falou, cumpra. Porque ele é um mensageiro de Deus que veio para lhe ajudar. Não tem plano B. Então, a evocação do anjo da guarda nunca dá errado. Nunca. Aconteça o que acontecer, você sempre sai melhor quando evoca seu anjo da guarda. É sempre um exercício positivo. Ninguém perde porque evocou o anjo da guarda. Porque as pessoas ficam com medo assim. Ah, não, mas e se vier um espírito mau e me... Não existe. É uma lei divina, a lei do anjo da guarda. E as nossas formações estão sendo feitas assim e elas são todas virtuais. Então, todo mundo em casa
se reúne, nós fazemos as nossas reuniões. O Paulo de Tarso, que é o grupo mais antigo, o mais seguro, ele faz moralização de espíritos virtualmente. O médium está num outro local, o evocador num outro local, e às vezes aquele a quem o espírito está vinculado no outro local, e nós fazemos reuniões e funciona tranquilamente. Aí, de repente, veio uma nota da federativa, né, dizendo que não era seguro fazer reuniões com esse caráter. O medo não é um bom argumento, tá? Porque muitas coisas que nós fazemos não é seguro. Andar de carro não é seguro. É só olhar a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de carro. Andar de avião não é seguro. As vacinas que a gente toma não é segura. E veja que a gente está agora todo mundo correndo atrás de uma vacina. Mas tem um grau de risco. Não é porque uma coisa apresenta risco que você vai deixar de fazer. O critério não é esse. O que você tem que fazer é ter o controle para diminuir o máximo que puder esses riscos. Quando você vai ter reuniões mediúnicas, elas podem ter riscos se você não estiver sabendo o que é que você vai fazer. Se você não estiver sabendo como ter controle sobre as variáveis de uma reunião. Se você não tem esse controle, ela é extremamente perigosa. Mas eu repito, qualquer coisa é perigosa. Uma palestra pública é perigosa. Se a pessoa não tiver preparo, muitas vezes eu já vi a pessoa dizer assim, que as pessoas às vezes descrevem o mundo dos espíritos como um lugar tão bom que as pessoas que têm uma tendência suicida ou que tenham algum grau, né, de perturbação, pode querer se matar para conhecer o mundo dos espíritos. Olha, é um risco. A gente não sabe quais são as pessoas que estão assistindo aquela palestra, você não sabe como é que aquilo ali pode lhe afetar. Então, o critério do medo, que é o principal utilizado, o critério do medo, é um problema grave, que a gente precisa, pelo contrário, controlar os nossos medos. A gente precisa perder esse medo que paralisa. O medo é um instrumento, é uma ferramenta, é uma das paixões da alma, que tem uma função, que é dar um equilíbrio, né, para que a gente não se arvore a fazer tudo o que quer. Então, ele tem uma função. Quando tem aquele nível que não é do descontrole. Mas isso é um descontrole. E por que é que as pessoas têm esses receios todos? Criaram estruturas de que a reunião mediúnica é sagrada, o ambiente é protegido, mas isso é pela sacralização que o movimento espírita no Brasil, como ele dá um aspecto religioso, e uma das características do aspecto religioso é templo. E o templo tem uma proteção. O templo é um problema grave. A gente vai ver, os judeus tinham um problema grave com o templo, porque, por exemplo, o templo era um lugar de expiação. Você ia para o templo para pagar os seus pecados. Você lá ia fazer um sacrifício e você estava redimido dos seus pecados. Mas tem que ser no templo. E aí, quando o templo cai, onde é que vai fazer? Os judeus tiveram um problemão com isso, porque o templo de Salomão caiu e eles não sabiam o que fazer. Foi preciso um rabino rever esse conceito. O que é que Jesus disse? Se esse templo cair, em 3 dias eu o reconstruo. Fazendo uma alegoria, uma referência, pelo menos é o que nós podemos compreender, já que Kardec não tratou desse assunto, dessa questão entre o seu desencarne e a sua aparição. Porque ele vai dizer que o templo, depois de Jesus, com a chave de leitura que Jesus nos dá, o templo, depois de Jesus, passa a ser a intimidade. O sacrifício é na intimidade. O sacrifício mais agradável a Deus é o que se dá no nosso interior, na mudança do nosso comportamento. Então, não existe para o cristianismo para a proposta de Jesus, não existe essa questão do templo como um lugar sagrado. No movimento espírita no Brasil, com essa característica bem religiosa que ele possui,
Aí você tem um templo, tem um lugar que lhe protege, que você vai... quando eu estou nas reuniões, as pessoas dizem, eu gosto tanto de vir aqui para o céu, porque quando eu venho para cá, eu fico tão aliviado, eu deixo todos os meus problemas aqui. Eu digo assim, não, leve, pelo amor de Deus, a gente já tem nossos problemas, você ainda quer deixar os seus aqui. Cada um de nós é responsável pelos nossos problemas. A gente não deve ficar terceirizando, olhe, resolva meus problemas, me cure. É um processo particular, é um processo íntimo, é sempre em primeira pessoa. Então não dá para a gente imaginar que que existe esse lugar sagrado, protegido, onde não dependa de nenhum esforço meu. Eu cheguei lá, os espíritos me protegem. Então, essa é basicamente, em linhas gerais, a causa dessa, digamos, orientação de não ter reuniões virtuais. É o medo. Aí fala-se em ondas eletromagnéticas que poderiam atrapalhar os fluidos sutis envolvidos nas comunicações, mas aí você tem um problema de você estar misturando ordens. Um é da ordem da matéria, outro é da ordem do espírito. O espírito é capaz ele tem detalhamentos, ele tem... As percepções, elas não funcionam, elas não atendem às leis da matéria. É tanto que o que é que o Kardec diz, que é que o grupo precisa ter? Recolhimento, vontade... eu lembro na comunhão de pensamento, em português dá para atrapalhar com a palavra vida. Ele diz que comunhão de pensamentos é vontade, intenção, desejo e aspiração. Se você tem isso, é um grupo que tem vontade, tem a mesma intenção, tem o mesmo desejo, a mesma aspiração, você consegue ter a comunhão de pensamento. Você junta comunhão de pensamento e recolhimento, seriedade, adeus, você pode fazer reunião, onde você estiver. Agora, se você não tiver recolhido, e aí a gente sabe que os meios virtuais não ajudam no recolhimento, né? Porque aí a gente está aqui na internet, está olhando para o celular, não tem esses problemas, né? Não está recolhido, não está homogêneo, não acredita no que está fazendo, aí sim a sua reunião vai dar problema. Mas não é porque ela é virtual, é porque ela não tem os elementos que a ciência espírita precisa para que haja boa comunicação, para que haja uma comunicação boa, né? Sem enquanto fenômeno. É isso que aconteceu. Então, não é nada de fora. Então, nós temos essa experiência, e por que eu disse, para finalizar, que nós precisamos dos grupos satélites? Porque são essas pessoas que estão estudando, esses 5 grupos que estudam em casa, no seu grupo, traz os caras. Quando ela vem para o CEAL, quando ela volta para as reuniões públicas, esse é um pessoal que está estudando, que está harmonizado, que tem o mesmo pensamento. Quando a gente vem para o grupo, é muito mais fácil. Não é aquelas pessoas que estão chegando assim, tipo, o que é que vai ter, Não, o pessoal sabe, já está fazendo. Quando as pessoas vão dar palestras no CEAL, elas ficam impressionadas, porque o pessoal lê as obras, elas questionam, elas dizem, olha, onde foi que você viu isso? De onde foi que você veio essa informação? Porque eles estão estudando em casa. E para mim, como coordenador geral, como presidente do centro, facilita muito minha vida. Porque se eu tenho um problema e eu tenho uma dificuldade para entender um caso, eu pergunto ao grupo Fênelon, vocês podiam evocar para mim um espírito aí? E eles me dão a resposta lá. Aí eu peço no outro grupo, olha, você podia fazer isso? E o grupo me dá a resposta lá. Então, eu tenho em mãos vários grupos e facilita o meu trabalho. Então, por isso que nós disseminamos, a gente defende a ideia, divulga. Para todo mundo eu digo, monte seu grupo particular, chame seus amigos, forme. A gente não tem medo. E se esvaziar o CEAL, não tem problema. Se tiver vários grupos pequenos, não tem problema. Eu sei que não vai esvaziar, porque a função do CEAL é outra. Ela agrega, ela junta isso. Mas a gente incentiva que tenha grupos particulares, se reúnam, debatam, estudem. Tragam os casos, apresentem. Muitos dos nossos projetos hoje, por exemplo, de magnetismo, foram frutos de grupos particulares que estavam estudando e que resolveram montar. O grupo agora de estudo do sonambulismo, grupo particular,
estar estudando e resolveu montar. Então, a gente incentiva muito os grupos particulares e acha que os centros espíritas deveriam olhar, as federativas deveriam olhar para os grupos particulares e incentivar, aplaudir e não fazer o contrário, proibir, dizer que é perigoso, porque é muito melhor. E aí, bastou você ser da área de educação, você sabe. Quem estuda em casa, quem estuda com seus amigos, quando vai para a aula está muito mais preparado do que quem não estuda, do que quem não tem ali um pequeno grupo de discussão. Então, basicamente, essa é a minha experiência de grupos particulares. Passei da hora, me disseram que era só 1 hora. Eu sempre passo da hora, mas aí, se vocês quiserem fazer uma pergunta, alguma coisa, ainda dá tempo antes da gente encerrar. E desculpem aí qualquer coisa. Não, achei. Pode falar. Pode falar, Marina. Não, eu gostei muito, como eu falei no início, é tudo muito novo para mim, então, assim, muito esclarecida mesmo sobre essa ideia dos grupos particulares, que era uma ideia que eu não tinha conhecimento. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre essa questão, né, do templo, porque eu tinha muito esse estigma, né, de precisar de um lugar. E aí, ainda bem que eu quebrei esse estigma antes da pandemia, porque senão não ia ter. Mas é interessante mesmo. Gostei muito mesmo do seu conhecimento, Cícero. Muito obrigada. Eu queria agradecer também. Falar, né, como só reforçar o que você falou, que realmente, às vezes, eu acho que a FEB, ou os centros, têm receio de estimular os grupos familiares por achar que os centros, né, as instituições vão se esvaziar, né? Mas como você falou, o objetivo é outro, né? Então, eles podem coexistir, né, cumprindo objetivos diferentes e ter a relação entre si, né, os centros e os grupos familiares. Com certeza. Eu acho que tem a agregar e a somar. E isso que a Maria falou, né? Eu recebo pessoas que ficam dizendo assim para mim: olhem, não do CEAL, né? Eu sou médium, eu preciso trabalhar, não tem reunião, tem que abrir os centros, eu preciso ir para a mediúnica. Porque na cabeça dela, a espiritualidade só se realiza, essa relação com a espiritualidade só se dá se for dentro do templo. É um pensamento que as religiões institucionais colocaram e foram, né, impregnando em nós, e a gente vai acreditando nisso, nessa dependência. Cícero, eu tenho assim, uma dúvida. Eu sei que o tempo já está esgotando, né? Só ainda quer cansado de tempo, mas eu tenho uma dúvida a respeito assim, da parte do desenvolvimento, né, da mediunidade. E tem um capítulo específico no livro dos médios. O estudo da Revista Espírita também esclarece muito a respeito do espiritismo prático, né? A Revista Espírita, que ainda é pouco estudada no movimento, poucas casas espíritas aqui no Rio estão começando a ler agora, né? As editoras estão publicando. Mas e tem outra configuração, né, de curso de educação mediúnica, mas segundo as orientações de Kardec, aí como você falou da questão de estabelecer esse vínculo com o nosso anjo da guarda. Por exemplo, uma dúvida bem prática mesmo, nesse nosso grupo aqui, porque surge a questão do medo pelo desconhecido também, e eu mesmo, por exemplo, nunca tive a oportunidade em casa espírita de fazer um curso que pudesse desenvolver a mediunidade, nunca participei, justamente por dificuldade, não nem muito por desejo de eu não ir, né? Mas se coloca muitos empecilhos. Mas assim, no nosso grupo, por exemplo, a gente está estudando semanalmente a obra que é o Espiritismo, né? Para compreender ali os princípios fundamentais da ciência espírita.
E depois, futuramente, a gente vai continuar lendo, né, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o Livro dos Espíritos, vai chegar no Livro dos Médiuns. Aí eu gostaria de saber, assim, bem na prática mesmo. Eu, por exemplo, Mariane, Desirê, ou qualquer outro colega, né, o Eric, que orientaria, assim, concomitantemente, a gente separasse algum tempo em nosso lar, assim, para experimentar esse recolhimento, treinar esse recolhimento, para estabelecer esse vínculo com o nosso anjo da guarda. Como se daria assim, esse processo do desenvolvimento mediúnico? Kardec faz um capítulo para isso, né? Principalmente pela psicografia, que cada um poderia testar. Como se daria assim, na prática, cada um tentando individualmente, ao mesmo tempo que semanalmente nós estudamos, né? Porque a princípio a gente não tem além daquele capítulo no Livro dos Médiuns, não tem mais nenhum outro local, segundo as orientações de Kardec, né? Porque aí tem, na literatura espírita, tem vários apostilas e livros sobre desenvolvimento mediúnico, mas segundo a orientação de Kardec, a gente tem ali basicamente o livro, um capítulo no Livro dos Médiuns. E aí como a gente deveria, assim, cada um do grupo testar, experimentar com segurança, Assim, eu acho que obviamente. tem que ter conhecimento, não dá para fazer isso sem não ter conhecimento, então é importante a parte da leitura. Mas também, essa leitura não pode ficar restrita ao grupo, porque se vocês ficarem lendo 1 hora por semana, que é o Espiritismo, depois o Espiritismo em sua mais simples expressão, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, se vocês ficarem lendo 1 hora por semana, para depois vocês fazerem os exercícios, provavelmente vocês já vão fazer como espírito, porque vai demorar tanto tempo que vocês vão ser os espíritos comunicantes e não os médiuns da história, né? Porque tem que ter o trabalho pessoal de cada um, estudo individual. O estudo em grupo, gente, não substitui o estudo particular, que aí não é grupo particular, é o estudo particular, minhas leituras, minhas observações. Cada um deve procurar ler o Livro dos Médiuns, deve procurar ler toda a teoria, e depois de ter compreendido a leitura do Livro dos Médiuns, de ter uma boa noção da teoria, porque a gente tem que lembrar que o Livro dos Médiuns foi feito para você desenvolver a faculdade sozinho. Ali é para você desenvolver a faculdade sozinho, não é em grupo. O Kardec pensou justamente porque tinha poucos grupos espíritas e muita gente querendo desenvolver a faculdade. Então, todas as dicas que estão ali é para que a gente desenvolva sozinho, não tem nada a ver com o grupo. O grupo é falado muito pouco. As orientações para grupo, elas são muito poucas ali. Então, o caminho é 15 minutos diário de evocação do seu anjo da guarda, de um espírito que lhe queira bem. Eu acho que uma boa dica que a gente tem usado aqui no nosso grupo para a evocação dos anjos da guarda é o autoconhecimento de Santo Agostinho, o método de autoconhecimento proposto por Agostinho no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, ali ele diz, né, todo aquele que inquiria a sua consciência, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda, né, que lhe diga quais são as suas dificuldades, ele vai receber auxílio. Então, eu acho que, como é que a gente faz aqui na prática? Na prática, todo mundo faz assim, né? É a dica. E as pessoas têm se tornado mais felizes. Elas têm um caderno, porque tem que anotar, não pode guardar de memória. E antes de dormir, ela passa o dia a limpo e observa o que foi que fez de equivocado, o que foi que fez de correto. Tenta não se punir, mas tem que se arrepender, né? Porque tem todo assim, tipo, culpa existe. É fato. Se você não se culpa, você nem entrou no processo. Porque aqui nós não estamos falando, não sei se é algum psicólogo, né? Mas porque as leituras dos viés psicológicos materialistas não lidam bem com culpa, né? Não pode ter culpa, não. No Espiritismo, o conceito de culpa existe. Sim, é quando eu me entristeço pelo aquilo que eu fiz. Agora, se eu ficar fixo nessa culpa, aí é outra coisa. Se a culpa for o prelúdio do arrependimento, ótimo. Porque eu não consigo me arrepender se eu não me sentir culpado pelo que eu fiz. Então, o arrependimento nem nasce. A culpa é o prelúdio
disso. Então, você tem que observar o que você fez e olhar os seus avanços e pedir ao seu anjo da guarda a inspiração, porque você quer se comportar melhor, o que é que deve fazer, por que eu ajo assim? E você fica lá seus 15 minutos depois de ter feito a prece, fazendo o processo de análise. No processo, às vezes, de escrever, você vai começar a ouvir. Quando você vai escrever sobre o seu dia, você fala assim, né? Tipo, hoje eu fiz isso. Quando você escreve, você já começa a ouvir a voz dizendo, mas você fez por isso, por isso. Essa voz da consciência, porque nesse ponto, para esse trabalho, o critério de identidade, que todo mundo me pergunta, mas será que é meu anjo mesmo? Isso aqui não importa. Nesse momento, não importa. Porque nós com o anjo da guarda, nós não temos como aferir a identidade. O importante é o teor do conselho. Quando a gente evoca contemporâneo, aí a identidade é fundamental. Mas quando a gente evoca esses espíritos que nós não conseguimos aferir a identidade, o importante é a natureza do espírito, o conselho que está sendo dado, o que é que vai ser feito. Então, todo mundo se colocar à disposição para fazer isso, evocando seu anjo da guarda, transformando no melhor amigo que a gente tiver, e porque é todo um estudo sobre Santo Agostinho, né? Esse estudo eu fiz, um estudo sobre Santo Agostinho, mostrando, eu comparo o Agostinho espírito e o Agostinho filósofo. O Agostinho espírito, junto com São Luís, ele vai dizer também, no final da questão sobre da doutrina dos anjos da guarda, ele diz que é nessas conversas íntimas que surgirão os médiuns e serão esses médiuns quem combaterão o materialismo. Está lá, é textual. Nós seremos mais felizes com essas conversas particulares, dessas conversas íntimas com o nosso espírito familiar, com o nosso anjo da guarda, porque na época da doutrina, da comunicação da doutrina do anjo da guarda foi dada por São Luís e Santo Agostinho, ainda se chamava de espírito, o anjo da guarda, o espírito familiar. Depois o Kardec dá uma depurada e ele separa o anjo da guarda do espírito familiar. Inclusive, ele diz que o espírito familiar pode ser o bom ou o mal, dependendo do familiar que você tem. Então, ele separa o anjo da guarda. Por isso que quando o Kardec conversa, partindo do pressuposto daqueles textos de obras póstumas, está tudo ok, quando o Zéfiro diz para ele assim, o teu espírito familiar está aqui, que é a verdade. Que a verdade é o anjo da guarda de Kardec. E ele diz, o teu espírito familiar está aqui, pergunte a ele. Aí eles, para ti serei a verdade. Então, quando você faz essas perguntas, anotando não, que eu ia dizer isso, que seremos mais felizes, surgirão médiuns e combaterão o materialismo. Por isso que eu acho que há uma tentativa tão grande de abafar os anjos da guarda, a doutrina dos anjos da guarda no movimento espírita. Porque sem anjos da guarda não surge médiuns, sem médiuns não se combate o materialismo. Então, eu acho que tinha aqui. Caiu, pessoal? Voltou, né? Voltou. Agora voltou. Deu uma falha. Voltou, né? Foi, né? Então, eu acho que a doutrina dos anjos da guarda ele tem muitos inimigos por isso, porque sem anjos da guarda não se forma médiuns, sem médiuns não se combate o materialismo. Vai ficar, como é que você combate o materialismo sem médium? Do ponto de vista filosófico apenas, num debate filosófico. Com médium, desce esse questionamento para um outro plano de discussão. Mas está tudo lá. Anjo da guarda é fundamental em espiritismo, mas é fundamental. E tem pessoas que não sabem nem que tem anjo da guarda. Tem pessoas que não sabem que a doutrina dos anjos... E eu não estou falando da Mariane, que é recente em espiritismo. Eu estou falando de pessoas que estão há 20 anos na doutrina espírita e não sabem que tem anjo da guarda, que se pode conversar com o anjo da guarda. Ela já deve ter lido o capítulo Bem-aventurados os aflitos inúmeras vezes, onde Santo Agostinho fala que o anjo da guarda estará na cabeceira da cama, e ela não prestou
atenção, ela não observou. Então, porque nós não temos a participação dos anjos da guarda, é onde nós estamos. Por quê? Porque nós nos distanciamos da ação dos anjos sobre nós. Mas eles não nos abandonam, eles estão conosco. Eu estou dizendo na parte da formação. Eu não sei como é no Rio de Janeiro, mas aqui em Fortaleza, você só é considerado médium se você já chega no centro espírita ouvindo vozes falando que não sei o quê. A ostensividade é em desequilíbrio. E aí você tem que ser médium, você tem que fazer um curso, alguma coisa, para se equilibrar. A mediunidade, ela é um remédio para as suas perturbações. Ela não é uma ferramenta para o seu crescimento. Então, todos os médiuns que eu conheço, nesse sentido, todos seriam um exagero, né, um eufemismo, mas a maioria diz assim, se eu pudesse, eu não seria médium. Por quê? Porque ele associa a mediunidade ao sofrimento. Agora, se você chegar num grupo e disser assim, eu queria ser médium, aqui, uma reunião pública, você levanta a mão e diz, olha, eu gostaria de ser médium. As pessoas olham todos para você e dizem assim, é louco, obsediado. Quando, na verdade, o Kardec diz, é um desejo natural de todo aspirante a médium. Então, é natural querer ser médium. É natural. Mas hoje em dia virou crime. Virou crime, assim. Quer ser médium, olha, tá se sentindo, né? Tá querendo ser muita coisa. Não, médium, você só tem... No Brasil, só pode ser médium, aqui na nossa cultura, né? Duas pessoas. Se for um missionário, uma pessoa muito evoluída, muito iluminada, ou se na encarnação passada a pessoa tiver feito uma destruição da humanidade. Aí agora ele vem como médium para pagar. Só tem essas duas possibilidades. A pessoa normal, tranquila, assim, não, eu queria só para eu progredir. Não, pode não. Isso é coisa de obsediado. Desejar estudar a mediunidade. O jovem não pode ter acesso. Vocês aí estão dizendo que o Paulo está dizendo que teve dificuldades. Eu acho que o live, o Eric já falou também que acho que parece que já enfrentou bloqueios de ter acesso. E perguntar alguma coisa aos espíritos. Pergunte. Mas, gente, isso é uma realidade nossa. A primeira vez que eu participei de uma evocação foi em Curitiba. E eu estava lá, uma reunião familiar. Eu estava lá com os olhinhos fechados, como eu aprendi, né? Fazendo prece para não derrubar a vibração da reunião. Estava lá quando a coordenadora disse assim, pergunte ao espírito, Cícero. Você tem alguma coisa para perguntar? Eu me assustei. Eu digo, não, lá de onde eu vim, a gente não pergunta, não, a gente só escuta. A gente só escuta. Essa é a postura passiva que a gente tem nas palestras. A gente só escuta. O coordenador do ESD, do grupo, você só escuta. Você só escuta. Quem pergunta, a gente tem medo de perguntar. A gente já vai fazer uma pergunta e diz assim, eu acho que essa minha pergunta é insignificante. A gente já se diminui no próprio ato de fazer a pergunta. Eu acho que essa minha pergunta é tão boba, sabe? Não é assim. Perguntar, todo mundo deveria perguntar. É óbvio também que a gente não pode responder tudo a toda hora, porque isso também é vaidade. Responder tudo a toda hora, que às vezes você preparou uma palestra em 5 etapas. Aí você está na etapa 2, uma pessoa faz uma pergunta da etapa 4. Você quer responder não pelo movimento certo. Porque você poderia dizer para ela, você pode esperar um pouquinho, na etapa 4 você vai ouvir. Mas como a gente não pode sair de um canto sem dar uma resposta, a gente responde por vaidade, por soberba. Se você já ia lá na frente, a gente tem que aprender a dizer, aguarda só um pouquinho, que eu vou já responder. Agora, não perguntar é complicado. Mas isso são coisas que a gente tem que trabalhar na nossa intimidade, nos nossos grupos. Mas eu torço por vocês, hein, pessoal? Que vocês se mantenham. Eu acho que a Desirê não falou nada. Desirê, você tem algum comentário? Eu tô aqui, não, eu tô ouvindo e tô filtrando o que eu posso fazer e aplicar na minha vida. Eu acho que tá me faltando um pouco de aplicação, mas eu tô filtrando. tô aqui com os meus pensamentos e obrigado pela palestra, porque eu acho que eu tava precisando muito ouvir essas questões. E também foi uma palestra que está colocando o grupo mais firme com os objetivos, né? A gente era um grupo firme com o nosso objetivo e a sua palestra acho que veio no sentido de consolidar isso.
Obrigada. Que bom, que bom que você está filtrando. Eu cito Montaigne. Montaigne diz assim: se você come um alimento e ele sai de você do mesmo jeito que ele entrou, é porque ele lhe fez mal. Então, tudo a gente tem que filtrar, absorver, rever onde é que dá certo, o que é que pode ser feito, né? Não existe fórmulas assim, tá? Então, eu Montaigne é alguém que eu sempre cito, porque é alguém que realmente vale muito a pena, tem sempre ali alguma coisa na manga que nos ajuda. Então, eu torço por vocês, eu quero ver como é que está o progresso do grupo, tenho muito interesse, depois vocês posso mostrar para o Eric, para o Paulo, que é o coordenador, né, porque é o que está trazendo as pessoas, né, não tem como evitar. Tem que ter um coordenador, a gente tem que falar com alguém, né? O site do CEAL, para que vocês observem, visitem, para ver depois se vocês querem construir uma página lá também, querem participar dessa plataforma que nós criamos. Tenho que registrar que foi o GEAC que nos deu essa plataforma, ele copiou e nos deu de presente, e a gente, como o GEAC não tem essa questão de juntar grupos espíritas, e nós temos, a gente ficou incumbido dessa tarefa de juntar para todo mundo que quiser participar, que quiser ver. Depois dei uma olhada, que também, como eu disse, para todos os grupos, eu cedo, enquanto instituição, né, presidente da instituição, para todos que quiserem participar. E não esqueçam, e essa é a última dica antes de dar meu tchau para vocês. Ó, espiritismo tem uma consequência, a nossa felicidade. Se o grupo não nos faz feliz, se nós não estamos bem, se eu não estou feliz, não fique. Não fique, porque o espiritismo gera felicidade. Se o espiritismo não está gerando felicidade, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não existe espírita triste. Não existe. Ele precisa ser feliz. Aí você vai ter que discutir, né, aí entre vocês, o que é a felicidade que o espiritismo proporciona, de que felicidade nós estamos falando, né? É isso aí, a gente vai ter que discutir. Mas não é consequência. A força do espiritismo está na felicidade que ele proporciona. Então, o espiritismo sempre gera felicidade. Sempre. Não é um dia, 2 dias, não. É sempre. É a consequência do espiritismo, é a felicidade. É onde está a sua força. A gente tem que estar feliz. Esse grupo, vocês têm que estarem felizes por estarem juntos, por estar estudando. Tem que gerar felicidade. Se não estiver gerando felicidade, conversa com o coordenador, diz assim, olha, eu estou passando por isso, isso aqui. Não... Aí vamos ver o que é que está acontecendo. Mas não dá para estar num grupo infeliz, né, gente? Aí não tem sentido a gente se reunir para ser infeliz. O espiritismo é para nos tornar felizes, tá? Então, torço por vocês. Assim que Fenelon escrever no grupo, me avisem, por favor. Eu quero conversar com o Fenelon. Adoro o Fenelon. Ele é um espírito maravilhoso. Eu espero que esse grupo frutifique. Tá bom, meus amigos? Valeu, Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí. Que é isso. Muito obrigada. Precisando é só chamar. Sabe onde é que eu tô já? Ah, tá aí a Desirê. Agora eu tô vendo. Ela deixa de ser só um nome. Agora eu tô vendo. Um abraço a todos, gente. Até a próxima oportunidade. Abraço. Vou sair aqui. E aí? Gente, eu amei. Sim, bom, né? também gostei muito. A ideia do site eu achei Muito bom excelente. mesmo. Legal mesmo. Que eles têm. Obrigado, Muito. Érica, aí, por ter feito o convite. Legal. Muito legal mesmo. Eu acho até que a gente pode rever, né, algumas questões nossas, até sobre... Eu só tenho uma ideia mesmo, falou sobre essa questão da leitura, que eu acho que a gente pode dar uma flexibilizada nisso. Até a gente tinha falado, né, com você, Paulo. Mas, de repente, a gente não lê tudo, né, como a gente tem o costume. Eu achei as muito obras interessante. de Kardec Nossa, valeu, inesgotável, Eric, né? Se a realmente. gente for só começar a trabalhar na prática, quando a gente se sentir seguro pela teoria, como o Cícero falou, só daqui a 30 anos, É né? Eu vou ser verdade. espírito. Que vocês vão ter que me
me esclarecer. Verdade. Mas A gente é vai legal ter que mesmo, acho. se contrair. Eu vou ter, que agora tem um outro grupo de estudo, né? Eu acho que a Eric tem. E também tem. Mas muito legal mesmo. Obrigado, Eric. Obrigado aí. Desirê saiu, mas participou também. Mariana, muito legal. Só lembrando, terça-feira é o nosso próximo encontro, pode ser 6 horas? Pô, Sim, já vai ser nessa terça Agora agora. só não sei o horário. Eu vou perguntar lá, que eu não sei do meu irmão, da própria Desirê. A Cristina disse que voltaria se fosse terça. Tá. Talvez um pouco antes, mas aí depois eu jogo mais para frente. Mais o horário, tem que ver. Tá, mas aí. Entendi, mas aí já começaria no Eu dia acho que é a 4. próxima terça, isso. Na próxima terça. pode ser 6 por horas mim, tudo terça. bem. Pode ser 6, porque o Eric tem um grupo de estudos, né? Para não ficar puxado para ele. Pode ser 6 às 7. Tá bom? Valeu, então. Bom sábado aí para vocês. Eric, Tá obrigadão ótimo, aí gente. pelo convite dele. Pra vocês Depois eu também. vou jogar lá no Facebook. Depois coloca lá no grupo o link do YouTube. Muito obrigado aí. Beleza, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.